Atenção, família Encontro com Cristo, para o top de 5 segundos. O sonho do apresentador Silvio Santos: ter uma rede de televisão. Líder de audiência aos domingos com seu programa independente na extinta TV Tupi, viu confirmar o seu sonho no dia 19 de agosto de 1981, quando assinou a concessão. Num ato de ousadia e coragem, mostrou ao vivo a cerimônia de assinatura. Assim nascia o SBT. A assinatura da própria concessão, fato inédito na história das comunicações. Desde a sua inauguração, o SBT se mostrou uma emissora de persistência, de objetivos e de muito trabalho. O grande desafio: ser a segunda emissora do país. Um começo difícil, com uma programação baseada em filmes, desenhos e um pouco de jornalismo, levou o mais famoso apresentador da televisão brasileira, Silvio Santos, a buscar novas atrações, o que lhe resultou em bons índices de audiência e simpatia ao público telespectador. Apoiado na solidez empresarial do Grupo Silvio Santos e com o crescimento do investimento publicitário no meio televisivo registrado a cada ano, o SBT sentiu a necessidade de melhorar a qualidade de sua programação, contratando novos ídolos como Hebe Camargo, Flávio Cavalcante, Jô Soares, Carlos Alberto de Nóbrega e o jornalista Boris Casoy. O SBT inicia uma nova fase com uma programação universal, buscando atingir todas as classes sociais. Investindo em produções de telenovelas. A partir daí, o SBT inicia um projeto com a sua cara: construir o Complexo Anhanguera, o maior centro de televisão horizontal da América Latina. Inaugurado em 95, o centro de televisão do SBT iguala-se à principal concorrente em termos tecnológicos, proporcionando agilidade, redução de custo e condição de competitividade necessárias para atender às necessidades da segunda maior rede de televisão do país. Assim, o SBT chega à sua maioridade, com 97 emissoras, estrategicamente espalhadas pelo território nacional, consolidando no mercado de audiência e anunciantes. É o SBT que está preparado para um novo milênio, testemunhando que o futuro é mais do que uma promessa, é a solidez de um processo irreversível de constantes conquistas. Consequência de muito trabalho e empenho de profissionais que sempre acreditaram na capacidade de ser brasileiros. Vardinha continua a revelar grandes talentos do esporte. Uma delas é o atleta Michael Moraes, que foi revelado pela Escolinha de Voleibol da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Depois de uma temporada em Portugal, ele foi contratado pela equipe SWAC Canárias, da cidade de Las Palmas, em Gran Canária, localizada em uma ilha que pertence à Espanha e próxima ao continente africano. O atleta varginhense segue na busca de realizar o sonho do vôlei profissional. O atleta varginhense iniciou sua trajetória no voleibol na CEMEL. Na carreira profissional, atuou em diferentes estados, passou recentemente por Portugal e agora segue para a Espanha. E na verdade comecei na CEMEL, um projeto com o Marcão, né? E com o Zé Braga também. Joguei aqui 2 anos e daqui eu comecei a voar, né? Vamos dizer assim. Então já são quase 10 anos nessa caminhada, já passei por alguns clubes, morei em alguns estados também, inclusive
fora do país e agora estou indo de novo. E fala para mim dessa conquista, né? Você vai para a Espanha, para o time que chama SUAC, né? Que você me falou. Como é que foi essa conquista? Como é que foi para você fazer parte desse time? Foi difícil? Conta um pouquinho para mim sobre essa segunda parte também. Difícil sempre é, né? Mas graças a Deus, com muito trabalho, persistência, com a ajuda do meu empresário também, né? A gente tem um empresário, então ele cuida da gestão da carreira, aí tem todo um trabalho por trás, então feliz, muito feliz, voltar para a Europa de novo, porque eu já joguei uma temporada em Portugal também, né? E agora tá voltando, é motivo de alegria. As expectativas são as melhores para atuar na Espanha e alcançar os objetivos traçados. O atleta também vem realizando um trabalho focado na preparação física de alto rendimento, buscando chegar em plenas condições para atuar como atleta de ponta. Sou central e as expectativas são as melhores, né? Sempre ansioso também. Agora com a ajuda do Edgar, tá aí cuidando da minha parte física, dando um up, assim, né, vamos dizer, para chegar lá 100% e desempenhar o melhor papel. O treinamento de alta performance, ele vem baseado tanto no talento já da pessoa, quanto na vontade de querer competir, na vontade de querer ganhar, né? E dentro disso, o meu trabalho com ele é fazer com que ele chegue voando nas quadras. Então eu foco muito na parte da mobilidade dele, para que evite lesões, né? Para poder melhorar a parte da consciência corporal dele, melhorar o desempenho. E dentro disso, trabalhar as valências, né? Da força, potência, velocidade, da melhor forma possível para que ele chegue no nível de rendimento, né? Alto, já mostrando serviço para o pessoal lá que chegou, que não é para brincar não, que é para poder ganhar, mostrar resultado, mostrar trabalho para eles lá. Antigamente, a gente fala no esporte em geral, futebol, pensava-se muito na questão física, né? No caso assim, da preparação física. Hoje, o trabalho é muito grande, né, no fortalecimento muscular e também na questão de evitar lesões, né? Então, mudou um pouquinho assim, de uns 20 anos para cá, uns 15 anos para cá. Isso é muito importante, né? Todo o trabalho dele não é só a condição física, né, de aguentar um jogo, uma partida inteira, mas também de ter uma musculatura potente para conseguir aí passar por esse processo sem nenhuma lesão. Sim, com certeza. De alguns anos para cá, na verdade, eu já fui atleta de alto rendimento também. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje referente à parte da melhora da mobilidade, da parte do core, né? Quanto mais força no core, mais força para as extremidades. E com isso melhorando essa parte da mobilidade, que é super importante. É a questão de melhor a mobilidade, maior alavanca de força, e com isso, principalmente no vôlei, quanto no tênis, até mesmo no ciclismo BMX, que eu pratiquei muitos anos, isso faz toda a diferença. Então, você está preparado para qualquer coisa, isso é importantíssimo. Então, são estímulos, né? São exercícios que preparem você para poder, independente do que seja, tanto no esporte de alto rendimento quanto amador, então isso faz muita diferença. O jogador sabe que é inspiração para muitos jovens que sonham com o futuro no esporte e deixa uma mensagem para aqueles que desejam se tornar atletas profissionais. É difícil, né? Tem a questão também da família, a gente tem que abdicar de muita coisa, mas com persistência, fé em Deus, né? Que sem Deus a gente também não é nada. Então tudo acontece com a vontade dele. Mas é persistência, dedicar, o apoio da família também ajuda bastante. Então nunca desista. Se alguém chegar e falar para você, não vai dar certo, persista, porque vai dar certo e Deus sabe de todas as coisas e Ele sempre abençoa a gente, né? Essa equipe SUAC disputa a Superliga Masculina 2 da Espanha, uma das principais competições de vôlei do país. Ao Michael, ou Micael, nós parabenizamos por mais essa grande conquista e desejamos boa sorte em mais uma temporada na Europa. E até o dia 31 de agosto, a Prefeitura de Varginha oferece condições especiais para a negociação e o parcelamento de dívidas de pessoas jurídicas com o município, cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2025. É o programa Refis 2026, uma iniciativa do governo que visa a regularização de pendências fiscais com a administração.
O desconto é de 100% do valor de multa e dos juros, incidindo somente a atualização monetária de débitos de natureza tributária e não tributária, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, inclusive se já foram objeto de parcelamento ou reparcelamento. Esse refis ele foi instituído por lei, é a Lei Municipal número 7.592 de julho de 2026 agora. Qual foi o propósito dessa lei? O prefeito, preocupado com algumas empresas com débitos aqui na prefeitura, ele procurou uma forma de ajudar essas empresas a liquidar os seus débitos, ter as certidões negativas, porque às vezes precisam participar de algumas licitações, de alguns negócios que exigem certidões negativas com os poderes públicos. Então esse foi o propósito do prefeito, permitir que essas empresas atualizem a sua situação e regularizem essa situação no município. Realmente ela é para as pessoas jurídicas, para as associações sem fins lucrativos e para as cooperativas, e para o microempreendedor individual, com valores definidos de limites mínimos. Não são todas as empresas que poderão participar desse refis. É justamente para aquelas empresas que têm um valor de dívida maior, um valor de dívida mais difícil de liquidação pela forma comum de pagar integralmente ou em parcelas assim, de número muito menor. Agora ele está colocando a possibilidade de empresas, todas elas que eu disse aqui, sendo que as microempresas e microempresa o empreendedor individual tem um limite mínimo de R$100 mil. A partir de R$100 mil ou mais, quando você faz os descontos das multas e dos juros de mora, esse valor que fica remanescente, ele é a partir de R$100 mil. Então, o que integra esse valor? Só a correção monetária. Então, atualiza o valor original do débito monetariamente à data de hoje, ou à data do que for feito o parcelamento, e exclui os juros de mora e multas. Então, esse valor é que vai servir de limite para o parcelamento. Então, está aqui, ó, mês. No caso de microempreendedor individual, o empresário individual, a microempresa, a empresa de pequeno porte e as associações sem fins lucrativos e cooperativas, essas classes de empresas terão um limite mínimo de R$100 mil. O que significa isso? Quando o débito dessas empresas for menor que R$100 mil, aí não se enquadram no refis que está sendo promulgado agora. Agora, as demais pessoas jurídicas, todas elas, o limite mínimo, extraindo as multas, extraindo os juros moratórios e atualizando monetariamente o valor do débito, aí o limite mínimo passa para R$500 mil. Por que isso? Porque exatamente empresas que têm um endividamento maior e que as dificuldades nos parcelamentos normais seriam quase que difíceis de serem cumpridos por elas. E esse processo do refis, né, esse trabalho realizado pelo refis é realmente para facilitar, para que eles não fiquem inadimplentes, porque não é um perdão de dívida, é uma negociação para que eles possam regularizar, sendo bom para a prefeitura e também para que eles, né, realizem o trabalho deles de forma, né, mais tranquila, porque a gente sabe que dívida sempre complica um pouco a situação das empresas, né? Perfeito. O que há aí, na verdade, é uma reciprocidade. A prefeitura oferece a exclusão de multas e de juros moratórios, atualiza, que seria justo, o valor do débito, porque ele acaba se depreciando pela inflação. Então, aplica-se um índice oficial, corrige o valor dessa dívida e exclui do seu montante os juros moratórios e as multas. E isso é dividido depois em muitas parcelas, o que vai acarretar um valor bem pequeno relativamente ao valor do montante do débito. Nós vamos ter aí um parcelamento de 120 meses, né? É bastante prazo. Aqui eu estou com a lei aqui na mão. O limite para requerer esse benefício é até o dia 31 de agosto. O valor de cada parcela será acrescido aí sim de juros equivalentes à medida que vai passando os prazos, né? Os prazos normais, não quando ele se torna inadimplente nessas parcelas, aí ele está sujeito à multa. Então está aqui
ele faz a confissão de dívida de forma irretratável e o parcelamento ele se estende até, eu quero ver aqui na lei, é exatamente o número de parcelas. A parcela inicial ele tem que ser paga até o último dia do mês em que realiza a adesão. Então, se eu fiz uma adesão agora em julho, hoje dia 15, eu tenho até o final do mês para pagar essa primeira parcela. No caso da lei aqui, o prazo são 120 parcelas, que a partir da data da adesão. Então, é um prazo bem longo que vai possibilitar realmente que as pessoas possam colocar a sua situação em dia aqui na prefeitura. E quem tiver interesse de regularizar essa situação, como deve fazer? Tem que vir aqui à prefeitura? Como é que é o trâmite? Olha, normalmente o melhor caminho é vir aqui, porque aí se faz uma apuração na hora, faz uma simulação da dívida que ele tem e também até da projeção desse parcelamento, o número correto de parcelas que poderão acontecer. Então o melhor caminho é vir aqui, procurar o serviço de dívida ativa da prefeitura aqui na Secretaria da Fazenda. A gente atende com presteza, com rapidez, não tem demora, não tem muita aglomeração, não. E é importante frisar que até o dia 31 de agosto tem prazo, não, passando desse prazo a pessoa perde essa oportunidade também. Isso é que eu ia realmente reforçar. Essa data de 31 de agosto é uma data fatal. Se a pessoa não se habilitar, ela não requerer de fazer a adesão ao parcelamento até 31 de agosto, infelizmente aí não haverá nova possibilidade. Recapitulando, antes de comparecer no setor de dívida ativa, o devedor deve analisar se o valor da dívida da empresa com os descontos é igual ou superior a R$100 mil. Se for inferior, a negociação não se enquadra no Refis 2026, ou seja, não tem como fazer a adesão. O valor da dívida poderá ser parcelado, no máximo, em até 120 meses. Lembrando que essa entrevista da Denise, bem como os comentários do Josias e também produções exclusivas do nosso jornalismo, também estão disponíveis nas principais plataformas de podcast. E na edição de hoje você ouviu: Comissão abre espaço para que brasileiros no exterior tenham representantes no Congresso. O valor do novo salário mínimo a partir do dia 1º de janeiro de 2021 é de R$ 1.100. Bom, você sabe que pode ter acesso a todo o nosso conteúdo do Empreende Mais pelas nossas redes sociais e pelo educadoronline.com.br. O programa de hoje fica por aqui. Uma boa tarde e a gente se encontra amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Jornal da Tarde, apoio Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil. Lugar de criança é na escola, lugar de professor é dando aula e lugar de eleitor é na urna no dia de eleição. Nós precisamos de todos pela educação, porque educação muda um país.